A Universidade Federal da Paraíba e o GPES apresentam dados e informações sobre a Covid-19 no Brasil. Se você possui sintomas como febre, tosse, dor pelo corpo, dificuldade de respirar, procure imediatamente o Sistema Único de Saúde. Já foram recuperados no Brasil 1.078.763 pessoas. Casos de óbitos, 70.398 óbitos. Região Sudeste, 32.193 óbitos. Região Sul, 2.356 óbitos. Norte, 10.362 óbitos. Nordeste, 22.692 óbitos. Centro-Oeste, 2.795 óbitos. Essa é a curva dos mortos no Brasil. Vamos aos dados do Nordeste. Bahia, 2.383 óbitos. Sergipe, 931 óbitos. Alagoas, 2.646 óbitos. Pernambuco, 5.482 óbitos. Paraíba, 1.229 óbitos. Rio Grande do Norte, 1.356 óbitos. Ceará, 6.777 óbitos. Piauí, 896 óbitos. E o estado do Maranhão, com 2.392 óbitos. Vamos agora aos dados do Vale do Mamanguape. Os casos do Vale do Mamanguape. Mamanguape, 1.163 casos ativos e 21 óbitos. Rio Tinto, 650 casos confirmados e 13 óbitos registrados. Baía da Traição, 276 casos confirmados e 3 óbitos. Pororoca, 342 casos confirmados e 4 óbitos. Baía da Traição, 276 casos e 3 óbitos. Jacaraú, 161 casos e 3 óbitos. Dados da pandemia em Capim, 127 casos confirmados e 3 óbitos. Cuité de Mamanguape, 70 casos confirmados e 3 óbitos. Curral de Cima, 16 casos confirmados. Cuité de Mamanguape, 70 casos confirmados e 3 óbitos ocorridos. Marcação, 103 casos confirmados, sendo 54 indígenas potiguara e nenhum óbito. Pedro Regis, 29 casos confirmados e 1 óbito. Lagoa de Dentro, 60 casos confirmados e até o presente momento nenhum óbito. Os dados apresentados merecem uma reflexão. Eles indicam que a pandemia Covid-19 continua acontecendo em todas as regiões do Brasil. Em algumas com aceleração lenta, mas em outras se expandindo e gerando o fenômeno da interiorização. É o deslocamento para as áreas do interior, para os bairros populares, para as áreas rurais, para as áreas de assentamento rurais, para as áreas indígenas. A pandemia tem esse comportamento
da interiorização. Mas a pandemia, em alguns estados, tem se posicionado de maneira diferente. Se mantém em um índice e depois volta a crescer. Na Paraíba, a pandemia Covid-19, assim como em todos os estados da Federação do Brasil, continua avançando. Seja para as pequenas cidades e seja para o interior dos municípios, fazendo vítimas que são internadas pelo adoecimento, mas também vítimas fatais, que vão a óbito e seus familiares não podem fazer o velório. Apenas algumas pessoas podem acompanhar o sepultamento por causa do índice infeccioso e de transmissibilidade que essa doença é capaz. Portanto, proteja-se, proteja a sua família, proteja a sua comunidade, usando máscara, lavando as mãos com água e sabão, mantendo o isolamento e o distanciamento social. Só assim é possível. No Vale do Mamanguape, a pandemia Covid-19 continua mantendo o seu processo de comportamento. Um comportamento também pela sua interiorização, realizando vítimas e vítimas fatais. Nós apelamos para que os senhores gestores públicos e os comitês de crise não desativem as barreiras entre os municípios, das comunidades. Pelo contrário, amplie as ações educativas, as ações sanitárias. E também pedimos que tenham muita atenção com relação à divulgação dos boletins. Os boletins precisam terem letras e números legíveis. Não escondam os dados. Isto apenas traz descredibilidade quando ocorre para o poder público. Procure publicar os boletins nas páginas oficiais da prefeitura. É fundamental essa medida. O povo precisa ser muito bem informado. Nós sabemos que é importante a divulgação dos gastos públicos. Por último, gostaria de lembrar a todos que estamos no mesmo mar, é verdade, porém, em